Você está esperando Deus trazer a pessoa amada e periga você ficar mesmo décadas sem nem beijar na boca. Meus amigos, no vídeo de hoje nós falaremos sobre crenças religiosas que sabotam o amor, que sabotam a vida humana. Vamos entender bem Deus, a espiritualidade superior, o nome que você queira dar ou que a sua religião dê para os fenômenos do espírito, não farão por você aquilo que só você mesmo ou mesma pode fazer por si mesmo ou por si mesma. Prestem atenção, não existe absolutamente nada de errado em querer amar, em desejar ser amado. Isso é humano, isso é celestial e isso não está ao encargo da opinião religiosa de ninguém. Isso não precisa ser vivido por meio de crenças infantis do que é Deus, do que Deus quer, do que Deus não quer, do que pode fazer antes ou depois do casamento. Isso é religião. A espiritualidade não caminha com isso. O que vocês devem ter em mente é apenas o anseio de expressar a Deus através de tudo o que vocês façam. O seu trabalho, o sexo, a masturbação, não importa, o beijo na boca, ir na balada. Não é isso que Deus vê. Deus observa as nossas intenções. Então, por que você não se coloca na vida? Você diz que quer um namoro, você diz que quer alguém para caminhar com você, mas as crenças religiosas sabotam a sua vida emocional, a sua vida psíquica, a sua vida espiritual. Você acha que você se aproxima de Deus se privando das coisas, mas na verdade você só se afasta de Deus. Você começa a se tornar ressentido ou ressentida. Você começa a se tornar uma pessoa absolutamente amarga. Tudo porque você está dando ouvidos a crenças religiosas que uma série de pessoas tiraram a partir de arrotos que vêm do governo oculto do mundo, que são coisas que eu não vou abordar no vídeo de hoje. O que vocês precisam entender é que desejar apenas amar e ser amado não basta. Você precisa ir à luta, você precisa buscar, você precisa se abrir para isso. Você não sai de casa, você não baixa lá o aplicativo de namoro. Mas, Michele, o aplicativo de namoro não é algo que os maus usam para ludibriar, para fazer com que as pessoas se tratem como um pedaço de carne? Sim! A lógica que impera nesses aplicativos é satânica. Porém, Deus utiliza o mal para fazer o bem. Quantos casais não existem aí que nasceram a partir das interações dos aplicativos? O que importa não é o meio em si mesmo, vamos dizer assim. O que importa é como você se comportará nesse meio. O que importa é você estar na Terra com a consciência de que você não é daqui, que você é um ser sideral. O que importa é você não perder de vista o seu Criador e manifestá-lo em absolutamente todas as práticas, no seu estudo, na forma como você dorme, na forma como você se alimenta, na forma como você treina, na forma como você olha para os homens e as mulheres que te apeteçam. Vocês atrasam a vida evolutiva de vocês até mesmo, porque vocês ficam escravos de crenças. Crenças são apenas crenças. É aquilo que você acha que é a verdade, mas não necessariamente é uma verdade. A verdade, ela é autoevidente. A verdade, ela nos alivia. Pode ser que muitas verdades, pelo nível evolutivo que algumas pessoas se encontrem, sejam um pouco perturbadoras. Mas, a partir do momento que você interage com ela, mesmo que ela seja perturbadora, posteriormente, você será tomado por um profundo alívio, por um profundo maravilhamento, por uma profunda alegria, porque você perceberá que a crença que você estava carregando, comportamental, acerca de Deus, acerca do sexo, acerca da vida, era uma crença ruim, era uma crença pesada. Já fomos advertidos há mais de 2000 anos atrás que as árvores que não dão bons frutos devem ser arrancadas e jogadas à fogueira. As árvores a que o Cristo se referia eram as nossas crenças, eram as nossas ideias infantis acerca de Deus, acerca da vida. Deus está no amor, no ato de amar, no sentir, no querer. Por que eu não posso estar numa festa, encontrar um homem, uma mulher que me apeteça, me aproximar dele ou dela, beijá-los? Porque eu não posso fazer isso sem que isso não esteja ao encargo de uma visão religiosa, que eu tenho que casar, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo.
Por que não? O problema, tá? Deus usa as crenças de vocês para ensiná-los. Por que Deus permitiu que essas crenças delirantes se perpetuassem? Porque o humano da Terra não ama nada, não ama ninguém, não ama nem a si. Imagina, se diz, imagina, gente, tá tudo liberado, o importante é amar. O que vocês não vão sair fazendo? Um monte de toperice, um monte de imbecilidades por aí e vão jogar na conta de Deus, vão jogar na conta de uma visão distorcida sobre a espiritualidade. Então se diz, olha, espere o casamento, olha, não pode fazer. Então criam-se regras que, cosmicamente falando, não existem para refrear algumas condutas impulsivas de pessoas de mente depravada, pervertidas e maléficas. Mas, cosmicamente falando, essas crenças acerca do contato humano, acerca do toque, acerca do sexo, isso não existe. Mas vocês não amam. Vocês não amam nem a si. Então, como vocês vão verdadeiramente estarem numa baladinha, estarem numa festinha, olharem a um homem ou uma mulher que vocês gostam, se aproximarem dele ou dela, ficar em regime de amor, mesmo que seja apenas por um instante na eternidade? Quando nós beijamos, quando nós tocamos no outro, nós liberamos fatores energéticos que impregnam o outro, que podem somatizar com quem ele é positivamente, ou nós podemos, ou a nossa energia pode subtrair do outro a sua vitalidade. Isso vai depender do nosso comportamento consciencial ou espiritual diante da pessoa e diante do ato que nós estamos animando. Se eu olho para alguém que eu gosto, que eu simpatizei, houve afinidade espiritual. E a partir dessa afinidade, eu me dou para o outro, pensando tão somente em desfrutar do momento com o outro, transbordando de amor, ainda que seja tão somente um momento na eternidade, eu vou fazer bem para essa pessoa. Eu estarei amando essa pessoa e estarei servindo a Deus beijando na boca. Por que não? Onde está o crime nisso? Acontece que vocês não amam nada. Acontece que vocês não amam ninguém e, por consequência, se diz, olha, casa, hein? Não fica aí que nem macaco, cada macaco pulando de galho em galho, que não vai dar bom, claro que não vai. Porque assim como eu posso transmitir amor, curar o outro por meio do toque, por meio do beijo, por meio do sexo, por meio do abraço, tudo mais que acontece nessas dinâmicas um pouco mais eróticas, vamos dizer assim, eu posso adoecer o outro, eu posso subtrair do outro a sua vitalidade, eu posso imprimir no campo magnético do outro ideias depravadas e pervertidas que eu tenha construído dele, se eu sou uma pessoa igualmente depravada e pervertida. E no decorrer dos dias, aquela pessoa, sem saber, será invadida por ideias ruins acerca de si mesma. Ficará um pouco com a autoestima um pouco mais abalada, ficará com o seu senso um pouco mais distorcido, seu senso estético, seu senso de ser, seu senso de identidade. Tudo porque ela beijou uma pessoa depravada e pervertida na festa, que não a amava, que não se amava. A pessoa que ela beijou não amava quem ela era. Porque para eu beijar você e externar amor por você, eu só posso fazer isso se eu me amo. Porque aquele que ama o outro. Aquele que não se ama, procura que o outro ame. Porque ele sozinho não consegue se dar as doses de amor necessárias para a vida de todo espírito. Assim como a árvore não pode viver sem a raiz, o espírito, a criatura, o homem e a mulher não podem viver sem Deus. Ora, qual é o crime? Qual é o crime em viver relações, momentos instantâneos na eternidade, mas significativas no cosmos? Quantos casais existem no universo infinito que se amam, espíritos que se encontram e vivem um momento na eternidade, espíritos que verdadeiramente se amam, espíritos anciãos, espíritos criadores de mundos, que num ato de amor, num ato de júbilo e gozo infinito, numa interação que um espírito tem com o outro, se criam universos, se criam espíritos. O humano dessa terra ainda não está no nível de gerar universo nem espíritos. Ele não consegue gerar uma vida próspera para ele, uma coisa pequena. Ele não consegue fazer a vida caminhar para ele. Ele não consegue sustentar relacionamentos com pai, mãe, irmão, filho, primos. Como que vai criar o universo? Porque a matéria-prima
dos arquitetos siderais é o amor. Perceba que tudo na vida passa pelas interações sexuais, que tem a ver com um processo de atravessamento, tem a ver com um processo de absorver um outro e gerar uma nova forma de vida, porque tudo é vida, tudo pulula no universo, o planeta o qual nós estamos é vivo, tem um espírito que evolui e que cresce com a humanidade desse planeta, só que a humanidade desse planeta tão inferior que está, na verdade, acaba atrapalhando o processo evolutivo do planeta. E é por isso que nós estamos vivendo hoje na Terra o processo de degredo, né? O processo de transição planetária, o nome que vocês quiserem dar. Onde aqueles que não estão acompanhando a evolução do planeta, que precisa ir, serão lançados fora para novas casas no espaço, casas compatíveis com o nível evolutivo dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, desses espíritos que não amam ninguém. E como são puro ódio, acabam levando destruição para a vida das pessoas com quem eles se relacionam, na vida afetiva, na vida amorosa, na vida sexual, na vida familiar. Percebam como tudo está absolutamente conectado. Percebam que um beijo numa balada pode mudar a realidade, o panorama psíquico de uma pessoa durante uma semana, ou se você ama muito, durante um mês. A sua energia fica pairando o campo astral, o campo mental da pessoa, influenciando novos pensamentos, pensamentos de mais amor ou pensamentos mais degradados, mais degenerados. Depende de quem a pessoa é e depende de com quem a pessoa ficou. Às vezes você é uma pessoa péssima por dentro, podre, profundamente apodrecido por dentro. Mas Deus é bom. Ele faz você estar numa baladinha. E aí ele manda um homem ou uma mulher, que são instrumentos vivos do Deus, vivo na Terra. Encarnam Deus, vivem Deus, cada um em uma potência. Jesus Cristo, por exemplo, foi o ser, o avatar mais perto de Deus que já pisou neste mundo aqui, nessa Terra, nesse planeta. Mas ele não é o mais perto de Deus no universo infinito. De maneira nenhuma, não chega nem perto disso. Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, tantos espíritos que a gente poderia dizer que existem inúmeras religiões, que estão em várias religiões. Todos esses são próximos de Deus e foram usados por Deus de uma ou outra maneira. Mas nós estamos falando deste tempo, porque Deus manda os seus filhos, os seus iluminados, os seus profetas encarnarem de tempo em tempo, em regiões, e eles irão atuar na vida material a partir da cultura do planeta, para quebrar com a cultura do planeta. Então ele manda um homem e uma mulher que é filho de Deus, eleito de Deus, está escondido, está camuflado pela carne, por essa carne densa. Então ele se confunde com os viventes aqui. Mas ele está aqui, mas ele não é daqui, ela não é daqui. Eles são filhos de Deus, são seres elevadíssimos em comparação com a humanidade deste planeta, mas também são muito atrasados na frente de outros verdadeiramente evoluídos, porque a Terra não é parâmetro de evolução. Então, até quando nós vemos espíritos evoluídos aqui, são muito evoluídos, mas evoluídos em comparação com o quê? Em comparação com o universo infinito? Tendo a Terra, o humano da Terra como parâmetro evolutivo? O humano da Terra não é parâmetro evolutivo de coisa nenhuma. Então, até mesmo isso, nós temos que tomar cuidado. Então, está lá na balada, Deus chamou, vou falar de uma mulher, porque esse mundo é muito religioso, muito machista. Então, Deus manda um espírito elevadíssimo encarnar no corpo de uma bela mulher, branca, negra, indígena, japonesa, coreana, não importa a nação, não importa nada disso. Deus manda se encarnar esse espírito evoluidíssimo no corpo de uma linda mulher. E essa linda mulher, ela não tem uma visão religiosa sobre o sexo, sobre a vida, sobre Deus. Ela é um com Deus. Ela não frequenta religiões e ainda quando ela vai em algum templo religioso, ela tem uma visão muito mais elevada, muito mais evoluída do que o líder religioso está falando.
Ela fala, isso é verdade, mas é muito mais. Aí ela vê muitas pessoas trazendo noções religiosas sobre sexo depois do casamento, sexo antes de casamento, e ela é uma mulher que ela fica horrorizada, fala, gente, que conversa lunática é essa? Casamento é a criação dos homens, ela pensa consigo. E quando não existia o casamento, esses povos que existiram antes de tudo isso existirem estavam todos condenados? Né? Então ela começa a comparar e começa a perceber que, essas pessoas elas têm uma visão um pouco infantil sobre a vida. Porque eu conheço Deus, ela pensará isso de maneira intuitiva. Eu tenho um contato com Deus, eu vivo Deus, eu amo Deus e eu tô sabendo desse negócio de casamento pra sexo e boca, e mulher não pode fazer o que o cara tá fazendo. Ela vai começar a se assombrar com algumas ideias. E ela, claro, será tida como uma ovelha negra, não só da família, mas como da cultura. Porque no mundo, uma mulher que se aceita viver a sua sexualidade de maneira divina, veja bem, não é libertinosa, mas de maneira divina, está aqui com um homem ou com uma mulher, se ela for uma mulher bi, homossexual, não importa isso. Se ela aceita viver a sua sexualidade de maneira livre, genuinamente livre, sem amarras, sem crenças, sem noções de medo, punição e obrigatoriedade, que são arrotadas e empurradas por meio da religião, por meio da política, por meio da mídia do entretenimento, mas também sem se sentir na obrigação de que se eu não transar com todo mundo, eu sou uma conservadora, que é isso. O que a religião, né, o que a religião faz, a política faz, a mídia do entretenimento faz, ela pega umas mulheres, porque as mulheres são atacadas, tem um motivo. Isso não é à toa. Tem a ver com o papel que a mulher deve desempenhar na Terra, tá? Então, a história que o nosso mundo foi vivendo no decurso do tempo, tá tirando a mulher de um extremo do conservadorismo doentio, não pode nada, ai meu Deus, eu sou suja, eu sou horrorosa, e tá lançando no extremo da libertinagem. Certo? Tá lançando no extremo da lascívia, da vulgaridade. Então a mulher se crê saindo de uma escravidão comportamental e mental e tá indo pra outra. Porque se eu não transar com todo mundo, porque se eu não fizer isso, eu não sou mulher de verdade, eu não sou livre, eu sou uma pessoa conservadora, eu sou uma pessoa... Isso é uma imbecilidade. Uma mulher que encarna um espírito livre, ela vai ter plena consciência de que existe discursos e narrativas problemáticas com intenções de manipular o seu ser, o seu corpo e naturalmente a sua conexão com Deus, tanto no extremo de um conservadorismo doentio, quanto no extremo de uma conduta absolutamente libertinosa, lasciva e tudo de nojento e asqueroso que nós estamos vendo hoje, arrotando na mídia, nas músicas, nos videoclipes, nas novelas e tudo mais. Ela terá plena consciência disso e não irá nem para um extremo e nem para o outro extremo. Só que, como vocês não têm comunhão com Deus, como vocês não conhecem Deus, se você vê uma mulher verdadeiramente vivendo de maneira livre a sua sexualidade e creia, genuinamente próxima de Deus, expressando a Deus, pode ser que você diga, ela é uma lasciva, ela é uma libertina, e ela não é. Ela não é. Mesmo que ela namore de tempos em tempos com uma pessoa, muitos dirão, nossa, você nunca para com ninguém. Que sem vergonha que você é, porque é dessa humanidade o ato de julgar, em vez de olhar para o próprio rabo e ver a merda acumulada que tem de vidas ali acumulando e fedendo, mas não, vai olhar para outra. Porque é claro, Deus fará ela vir num belo corpo, num corpo belíssimo, que é para provocar, que é para confundir mesmo. E essa mulher muito bonita sairá uma bela noite na baladinha e encontrará aquele cara que eu falei, ou aquela mulher que eu falei, que é muito menos evoluído que ela, profundamente menos evoluído que ela. E Deus fará ela desejar o cara ou a menina e vice-versa. E aí eles vão ficar. Só que a mulher que nós estamos falando, ela é um com Deus. Ela tem muito amor dentro de si. Então, quando ela estiver com essa pessoa que ela conhecerá na balada para ter um momento na eternidade, mas que terão repercussões por todo o cosmos, olha isso. Quando isso acontecer, ela, que é puro amor, que é engraçada, que é graciosa, que é elegante, que é delicada, que se permitirá ser conquistada,
Quando essa mulher beijar essa pessoa, ela irá despreender dela altas energias, altas doses de energias profundamente magnéticas, que irão atuar no campo psíquico e emocional dessa pessoa, que tem a autoestima baixa, que tem noções identitárias confusas, que é uma pessoa sem fé, sem expectativa, sem nada. E a energia que ela emanará dela será tão forte que essa energia ficará com essa pessoa, às vezes, por meses. Existem muitas pessoas que servem a Deus, mas tem uma conexão muito inferior. Então o beijo que a pessoa dá, o toque, o abraço que a pessoa dá, dura pouquinho. Ajuda, mas é só um pouquinho. Às vezes vai ficar algumas horas, às vezes vai ficar só alguns minutos. Quando você é muito próximo de Deus, o abalo que você promove dura, às vezes, anos, às vezes, décadas, às vezes, séculos, às vezes, milênios. Jesus Cristo, Akenaton, o faraó, que foi um grande enviado do Cristo na Terra também. E o trabalho, a obra que eles fizeram naquele tempo, até hoje repercute. O mundo tá horrível. E se eles não tivessem pisado aqui como tantos outros, pode acreditar, nós estaríamos muito, mas muito pior do que nós estamos hoje. Mas não tenha dúvida. Então, essa belíssima mulher, linda por fora, mas principalmente linda e radiante por dentro, naturalmente atrai olhares por onde ela passa, e não é só porque ela é bonita de corpo, é porque ela tem a energia viva de Deus dentro dela, ela tem a energia da criação, então ela é altamente feminina. Ser altamente feminino para o homem ou para a mulher significa ser altamente magnético, significa ser altamente irresistível, significa que você vai passar e as pessoas vão te olhar e as pessoas vão te desejar e as pessoas vão atrás de você. Quando você tem uma energia feminina muito alta, não tem, você não precisa fazer esforço, você não precisa pensar, será que eu uso essa roupa, será que eu uso aquela roupa? O que te veste é o amor que você carrega dentro do coração. Cria uma aura através de você que te deixa particularmente notável. Então é difícil você passar desapercebida, mesmo quando você tá feinha, mesmo quando você não tá muito cuidada, mesmo quando você não tá muito arrumada. É difícil passar desapercebido, porque você está sendo vestida com o amor do Deus vivo. É basicamente aquilo que Deus disse, né? Que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como os lírios do campo. Quem vestem os lírios do campo? O Deus vivo. Então eles têm formosura, eles têm beleza. E olha que curioso, uma profunda simplicidade. Muito bem. Então essa mulher beijou aquele homem ou aquela mulher na balada que ela não conhecia e talvez nunca mais vai ver na vida. E na verdade, naquele beijo, ela acabou desfazendo um monte de ilusão daquela pessoa. Porque o cara, às vezes, a mulher, às vezes não era tão bonito, não era tão bonita, mas ficou com aquela mulher que era graciosa, que era elegante, que era celestial. E aquilo fez bem pra ele ou pra ela, falou, nossa, não acredito que você quis ficar comigo. Vai mexer nas crenças de alto valor da pessoa. Então ela terá feito uma grande obra em nome de Deus, uma grande obra para Deus, porque ela, sem saber que amava, ela sem dizer que amava, ela sem dizer o nome de Deus, estava servindo a Deus, ela sem ficar pregando o livro embaixo do braço, estava fazendo mais para a obra de Deus do que muitos desses que dizem que são missionários, que dizem que servem a Deus, mas dentro de si são puro julgamento, são pura discórdia, são puro orgulho, são pura fofocaiada. Então a mulher que não casou para beijar na boca e que às vezes algo dentro dela falou, fica com essa pessoa. E aí eles estenderam a noite. Mas eles não são casados. Mas ela fez. Deus falou para ela fazer. Porque ela tinha muito amor dentro dela. E ela foi e ficou com essa pessoa uma noite. E no ato sexual, as trocas de energia são muito maiores. Os desdobramentos energéticos são muito mais potentes. Então a energia consegue adentrar algumas dobras temporais, energéticas, psíquicas daquela pessoa.
e vai no profundo de várias existências. E uma noite de amor, amor, não de sacanagem, não de pouca vergonha, uma noite de amor com uma pessoa que é verdadeiramente próxima de Deus, que é uma caridade. Ficar com certas pessoas romanticamente é uma caridade de Deus para outros que não merecem. Que o feio ou a feia lá, que ela vai ficar ou ele vai ficar, não mereciam ficar com essa mulher ou com esse homem. Foi uma caridade de Deus. Vamos acelerar o processo evolutivo? Que essa pessoa está há tantas vidas com noções de inferioridade moral, de inferioridade sexual, de inferioridade de gênero, de inferioridade lá. Vai lá ficar com ela, bom. E aí, por meio do prazer, olha isso. Por meio do prazer, por meio do sexo, por meio do beijo, por meio do toque, que vai ser só uma noite, ela vai adiantar e muito a evolução desse homem ou dessa mulher que ela ficou, que ele ficou. E não estavam casados, queridos. E não estavam casados. Não vão casar. Deus não vai fazer, não vai torturá-la, não vai botar ela para casar com uma pessoa que tá bem abaixo da evolução dela. Mas às vezes ele coloca. Às vezes coloca. São esses casais que você vê, o homem ou a mulher é muito mais evoluído, muito mais bonito, muito mais inteligente, muito mais refinado, muito mais delicado, muito mais próximo de Deus, salta aos olhos do que o seu parceiro ou a sua parceira. Muito mais. E Deus casa os dois. E todo mundo fala, gente, o José ou a Maria não tem nada a ver com o Antônio ou com a Antônia. O que tá acontecendo? As pessoas sentem dó do José e da Maria. Mas não é para sentir dó. É programação de Deus. Aquilo já estava programado na espiritualidade. José e Maria se comprometeram no plano astral com Antônio ou com Antônia, que iriam casar com ele ou com ela, que iriam ajudá-los a evoluir, que iriam ter filhos juntos. E aí, vendo como José e a Maria tratam os filhos, Antônio e Antônia iam aprender a serem pessoas melhores. Vendo como José e Maria faz amor no ato sexual, isso ia fazer com que Antônio e Antônia refinassem a sua noção sobre a vida sexual, sobre a vida conjugal. Só que às vezes, muitas pessoas não agarram a oportunidade. Muitas vezes, Antônio e Antônia são diabretes encarnados mesmos, são vampiros energéticos, que vão levar José e Maria à loucura, tentarão levar José e Maria à loucura. Que é quando Deus olha que não deu certo, fulano não aproveitou, termina. Aí Deus promove ali uma grande movimentação e faz José e Maria falarem, gente, eu não mereço passar por isso, cara. Não. Aí você vai ver José e Maria envelheceram 10 anos, em 3 anos de relacionamento com Antônio e com Antônia. Mas aí Deus fala, não, filho, você tá desobrigado, viu? Você fez o máximo. Agora ele ou ela vão caminhar com as suas pernas. E agora eu vou te trazer uma pessoa que tá à sua altura. Que aí é quando a pessoa termina aquele relacionamento horroroso. E a próxima pessoa que vem, nossa, esse sim foi enviado dos céus. Tantas mais coisas que poderiam ser ditas. Para dizer a vocês que Deus ajuda quem se ajuda. Para dizer a vocês que Deus não é religioso. Que ele não julga nem homens e nem mulheres pelos trajes que eles usam, pelo linguajar que eles usam, com quem ele fica ou com quem ela deixou de ficar. Deus olha o que vai no íntimo, o que vai no coração. É isso que Deus quer saber. Porque comunhão com Deus não é comunhão falada, é comunhão sentida. Quem tem boca fala o que quiser, até papagaio fala. Uma coisa é falar de amor, outra coisa é viver o amor. E é um ato de amor. Você olhar para uma pessoa que você vê que é desprovida. Às vezes não é nem que a pessoa é feia, mas energeticamente é confuso, é conturbado, é caótico. Os sensíveis percebem e causa repulsa. Mas o amor que você tem faz você passar por cima disso. Porque a sua visão espiritual sobre a vida te fez entender que por mais feio que a pessoa se apresente, não fisicamente, mas parafisicamente, faz com que você entenda que aquilo ali são só desequilíbrios.
mas que dentro, no imo do que o ser é, ele também é uma centelha divina. E tão lindo quanto você, ele ou ela é. E aí você ignora, engole a sua repulsa. E com todo amor e com todo carinho, beija ele ou ela. Não é para falar que você é bom, mas porque você se sentiu atraído. Deus te levou a isso. E você está seguindo Deus. Está fazendo a obra de Deus. Ficando com uma pessoa numa noite. Se abrindo para a vida. Mas falávamos daqueles que querem um relacionamento e que não se colocam na vida, não se abrem para se relacionar. Você tem que se colocar. Deus chama, mas não vai buscar? Ele vai buscar sim. Essa é uma forma de falar. Você precisa ir atrás de maneira elegante, de maneira refinada. Mas principalmente, querer ser amado, desejar ser amado é um direito, mas você não pode fazer disso o objeto da sua vida. Tudo parte de uma conduta, de uma atitude mental, de uma atitude intelectual, de uma atitude emocional de eu quero, eu me permito ser penetrada pela vida. E você se coloca de maneira feminina na situação, quer você seja homem ou mulher. Se permitir ser penetrado pela vida é ir para o polo, entre aspas, mais forte da força. Por que, entre aspas, mais forte da força? Porque qual é a energia mais poderosa? Aquela que precisa trabalhar para conquistar um lugarzinho ao sol? Ou aquela que não faz esforço nenhum e as coisas simplesmente vêm? Vem fácil. Vem fácil homem, vem fácil mulher, vem fácil dinheiro, vem fácil relacionamento, vem fácil canalização com espíritos de luz, vem fácil obras celestiais que são escritas através das suas mãos, músicas que são compostas através da sua inteligência e tantas coisas mais que poderiam ser ditas. Então, quando você, quer seja homem ou mulher, se permite ser penetrado pela vida de maneira fácil, abraçando o lado feminino dentro de você, você está dando o controle masculino para o Criador. Mas, Michele, é uma contradição. Você acabou de falar que se eu pedir para Deus, ele não vai trazer? Não, não é uma contradição. Porque a gente tem que entender que Deus, ele ajuda. Ajuda até que eu te ajudarei. Então, você está aberto agora. Então ele pode fazer as coisas acontecerem agora. Mas ele também só vai até certo ponto. Deus vai te fazer chegar convites para você sair. Deus vai fazer pessoas convidarem você para irem para balada, para ir para uma festa de família, e você nunca sai. E aí no dia que você sai, tem alguém lá para você. Talvez seja para casar, talvez seja para namorar, talvez seja só para ser um momento. E não é pecado. E você quer, mas medo, punição, culpa, obrigatoriedade, religião. Sou imoral, sou sujo, sou suja. Bobagem. Não perca a oportunidade de viver o amor. Porque mesmo que seja um momento na eternidade, eu acabei de descrever para vocês que tem muitas pessoas por aí, mas que são a minoria, que estão fazendo amor. Elas saem, elas se divertem de maneira saudável, de maneira equilibrada, e elas estão fazendo a obra de Deus na noite. Ou no dia, existem festas de dia também. Nós sempre damos e extraímos algo do outro, proporcionalmente. Se o que eu quero dar é bom, o que eu receberei é melhor. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você é uma pessoa que tem dependência afetiva, dependência emocional, ou seja, tem uma tendência psíquica e emocional a distorcer as histórias. Uma coisa é uma atração genuína que acontece. Você sente que tudo bem. Você sente que você não será lesado ou lesada de ficar com aquela pessoa. Você sente. Isso é comunhão com Deus. Só que se você tem carência afetiva, ciúmes, possessividade, desequilíbrios, é melhor não fazer.
É melhor realmente adotar uma conduta mais religiosa. Não, eu vou esperar uma pessoa. Eu vou aguardar essa uma pessoa. Eu não quero ficar assim. Eu não tenho maturidade para isso. Ótimo, isso é maturidade. Saber que você não tem maturidade é maturidade. E aí você, numa conversa com Deus, você fala: Deus, eu quero me abrir, eu quero ser penetrado ou penetrada pela vida, mas eu quero a sorte de encontrar uma pessoa. Eu quero uma pessoa, não quero ficar zanzando, tá? Ah, mas pode ser que eu tenha que ficar com mais de uma pessoa. Tudo bem, mas me ajuda a eu escolher certo. Me ajuda a eu enxergar bem. Deus vai te ajudar. Você está se ajudando a vencer as suas inseguranças, as suas carências. Ajuda-te que eu te ajudarei. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então você está se colocando, você está se abrindo, você está se permitindo. Deus estará com você. O que você não pode é querer que Deus viva a vida por você. É querer que Jesus, os arcanjos, o Exu, a Pombagira, faça o rolê para você. Se eles forem espíritos de luz, os que te acompanham, eles não vão fazer. Não vão, gente. Eles têm mais o que fazer do que ficar sabendo se o José e a Maria estão beijando na boca. Isso daí é uma necessidade sua. Tem a ver com carências suas. São coisas que você tem que viver e perceber sozinho ou sozinha de que é tão bom quanto eu achei que fosse ou, eu superestimei. É bom, é legal, mas nada se compara ao prazer de estar no seio do próprio Criador. É bom sair, é bom beijar na boca, é bom fazer amor, é bom, é bom. Mas eu sou muito mais feliz com Deus. Eu trocaria tudo isso para ficar um instante no seio de Deus. Isso é uma conversa muito mais profunda, para espíritos muito mais maduros. Jesus, o Cristo, por exemplo, quando ele se iluminou no deserto, ele se tornou casto. Ele não era, gente. Saiu com prostituta, ele tocou o terror. Muitas mulheres com as quais ele ficou, foi uma imensurável caridade de Deus para com elas, permitir que elas ficassem com ele. Porque fora do corpo, por mais que pudessem ser belas de corpo, o espírito era apodrecido e fedia enxofre. E Cristo, sem nojo nenhum, sem repulsa nenhuma, sentindo a energia, vendo muitas vezes o espírito delas, ele ficava. Sem nojinho, sem repulsa. Ele sabia que o beijo era só um dos muitos nomes que o amor de Deus se apresenta. Assim como o abraço, assim como pegar na mão. Às vezes é só um olhar. Ele era tão próximo, mas tão próximo de Deus. Tão próximo, mas tão próximo de Deus, que só o olhar dele atraía. Muitas mulheres que eram seguidoras do Cristo confundiram as coisas, porque nunca haviam sido tratadas com tanto amor e com tanto carinho. E quando foram tratadas com aquele amor e com aquele carinho, falaram: eu quero esse homem para mim. Quero casar com esse homem, ou só quero ter uma noite com esse homem. E muitas mulheres o Cristo rejeitou. Falou: não, meu bem, não, imagina, com amor, mas rejeitou. E muitas ficaram chateadas com eles e de seguidora se voltou contra ele. Para dizer para vocês que o amor tem muitos nomes e muitas formas. E o que Deus enxerga é a nossa intenção. Você não está em pecado por querer amar e desejar ser amado ou amada. Só não faça isso o objeto da sua vida. Se abra para a vida, se coloque receptivo para amar e ser amado, mas também vai viver. Tenha em mente que Deus é o seu alicerce. Não idolatre nem homens e nem mulheres, nem beijos e nem sexo. Faça amor consigo mesmo. Prefira a si mesmo. E essa atitude já te colocará no radar de muitas pessoas boas que cruzarão seu caminho no dia a dia. Pessoas que talvez você dê um beijinho, pessoas que talvez se torne algo mais sério. Tudo sempre partirá das nossas intenções.